Então, aqui, crocheteiras, eu voltei para mostrar como que ficou essa parte onde eu tinha os 4 pontos altos, né? Eu fiz conforme eu expliquei, eu trabalhei 3 pontos altos sobre cada um. Então, ficou dessa forma. E nota que ele meio que quer ficar meio com ondas aqui, porque dá a impressão que tá sobrando pontos, mas a próxima carreira já vai ficar bem certinho, tá? Então, aqui, só explicando, eu fiz, então... no espaço de cada, eu fiz por 15 vezes um ponto alto entre um grupinho e outro, conforme eu fiz lá do outro lado. E aqui, para finalizar, nesse último grupinho de 3 pontos altos, eu trabalhei um sobre cada um. E nesse último espaço, eu não trabalho, porque eu já fiz 15 por 15 espaços e eu trabalhei um ponto alto. Então, aqui eu finalizo com um ponto alto, né? Não trabalho esse espacinho e fecho com um ponto baixíssimo, conforme eu venho fechando nas outras carreiras. Sobre o segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, na direção desse que eu pulei, venho sobre o segundo ponto alto, no terceiro ponto alto, e essa carreira sempre pegando a alcinha de trás somente para ficar esse relevo. Eu venho trabalhando, então, ponto alto tanto na lateral quanto nessa parte oval, eu vou trabalhando ponto alto sem aumentos. Então, nessa parte aqui, nessa carreira, eu não terei aumentos, serão somente ponto alto sobre cada um, tanto na lateral quanto na parte oval. Notem que ele já tá meio que ficando embabadado, mas com essa carreira de pontos altos sem aumentos, ele já vai ficar certinho, tá bom? Então, eu faço essa repetição por toda a volta, tanto na parte oval quanto na parte lateral, e finalizo aqui, então, com um ponto baixíssimo, corto, arremato, daí a próxima carreira eu vou voltar com o verde para dar continuação. Então, aqui eu finalizei a carreira, né, de pontos altos, ficou dessa forma, olha, ficou certinho aqui, nas laterais também, só mostrando como que tá ficando. Agora, eu venho com o verde, vou colocar aqui o verde na agulha, normalmente, e aqui eu vou estar fazendo uma carreira dessa de pontos altos com ponto alto cruzado e uma carreira de pontos altos no verde. Então, eu não faço uma carreira somente de pontos altos, eu venho direto trabalhando essa carreira de pontos altos por conta para dar certo aqui nessa parte conforme eu planejei. Então, aqui eu vou iniciar, pode ser em qualquer espaço, mas eu dou preferência para iniciar aqui onde eu finalizo, né? Aqui onde eu tenho a parte que eu vinha trabalhando os aumentos, aqui nessa parte oval, né? Eu venho prendendo com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço, venho sobre o próximo ponto alto, pegando novamente a alcinha de trás, laço, volto nesse ponto, antes desse que eu prendi, pegando a alcinha de trás, normalmente, puxo uma laçada, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha de espaço, laço, pulo um ponto de base no seguinte, pegando a alcinha de trás, ponto alto, no próximo ponto alto. Laço, volto nesse que eu pulei, então é a mesma repetição que eu venho trabalhando, só voltei para mostrar mesmo que é com a outra cor, uma correntinha, pulo um, dê início novamente a um, no próximo, mais um ponto alto, laço, volto nesse que eu pulei, coloco a minha agulha somente na alcinha de trás, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha de espaço. Então, é dessa mesma forma, eu vou trabalhando tanto na lateral quanto nessa parte oval, vou trabalhar a mesma repetição. Trabalhar sem aumentos essa carreira, nessa parte oval, normalmente conforme eu tô trabalhando na lateral. Antes de finalizar, eu volto aqui para explicar como que ficou esse final de carreira. Então, finalizando a carreira, notem que ficou bem retinho, tanto nessa parte oval, aqui eu fiz algumas marcações que eu vou estar explicando, e aqui na parte da lateral também eu sempre fiz os grupinhos com uma corrente de espaço entre um grupo e outro, e aqui nessa parte também. Então, o importante é finalizar a carreira e ele tá retinho. Aqui no final, eu vou precisar fazer ajuste da mesma forma que eu fiz nessa carreira em vermelho, que eu precisei fazer por alguns pontos, seria lá do outro lado. Por alguns pontos, eu precisei fazer 4 ao invés de fazer 3. Então, eu vou estar explicando aqui da mesma forma. Essas marcações aqui,
eu vou estar explicando. Se você quiser colocar as marcações para você separar a parte oval e a parte da lateral, é muito importante. Se você fez a mesma quantidade de pontos desde o início, vai dar a mesma quantidade. Se você fez ele maior, mais comprido, aqui na parte da lateral ele vai ter mais grupinhos de pontos altos com ponto alto cruzado, tá bom? No meu caso, eu tenho dessa marcação aqui, esse aqui faz parte da minha lateral. Eu tenho um total de 19 grupinhos até chegar nessa outra parte oval. Então, até esse eu tenho 19 grupinhos de pontos altos cruzados. Desse aqui até chegar no final, eu preciso ter 19 grupinhos também, mas eu vou precisar fazer alguns ajustes. Então, continuando aqui, antes de você entender, antes de eu explicar certinho por que eu preciso fazer esses ajustes, eu tenho 19, porque lá do outro lado eu fiquei com 19 e nas duas laterais eu tenho 19 grupinhos. Então, aqui esse é o meu primeiro grupinho dessa outra lateral, da mesma forma que eu tenho aqui desse outro lado. Eu tenho um total de 19 grupinhos desse lado aqui também, nessa lateral, até essa outra marcação. Aqui, nessa parte oval, que é a parte concluída, né? Eu tenho dessa marcação até essa outra marcação, contando 1, 2, 3, 4, eu tenho um total de 19 também. Nessa outra parte oval, eu preciso ter 19 também, por isso que eu vou estar fazendo o ajuste. Então, eu explico aqui para a sua peça não ficar torta, não ficar com mais pontos em um lado e do outro, daí vai ficar feio o trabalho. Finalizando aqui, se eu contar dessa marcação, aqui eu finalizo a minha lateral, que inicia a parte oval. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, até esse aqui eu tenho 19 grupinhos, mas sobrou 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, eu vou desmanchar 4 grupinhos, 1, 2, 3, 4, e vou fazer o ajuste. Essa forma que eu encontrei para dar certo esse final aqui. Se você tiver alguma outra forma, você pode estar fazendo. Então, aqui, esse é o quarto, né, de trás para frente que eu desmanchei. Tem 1, 2 pontos, e eu vou fazer mais um ponto alto. Nota que eu venho trabalhando 2, aqui eu vou fazer 3. Laço, venho nesse que eu pulei, coloco a minha agulha aqui, puxo, alongo, tiro 2 e 2. Uma correntinha de espaço, pulo 1, vou fazer um ponto alto, no seguinte, mais um, e no próximo, mais um. Então, eu faço por 4 vezes essa mesma repetição. Aqui eu vinha trabalhando 2, nesses últimos 4 eu vou ter que fazer com 3 pontos altos, laço, volto nesse que eu pulei, puxo uma laçada, e vou fazer, né, tirar 2 vezes e uma correntinha. E aqui, nesse último, né, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço, venho nesse que eu pulei. Novamente, coloco a minha agulha aqui nessa alcinha, alongo. Vai ficando pequeno o espaço já. Tiro 2 e uma correntinha. Então, eu trabalhei sobre esse último e aqui eu já tenho o meu primeiro grupo. Eu fiz uma correntinha de espaço, venho sobre essa segunda aqui e eu vou estar finalizando essa carreira em verde, que a próxima carreira eu vou trabalhar com o vermelho. Então, aqui ele dá certinho os 19 grupos, aparente que ele tem um ponto alto a mais. Nas próximas carreiras já vai se ajeitar, já vai ficando certinho, tá bom? Então, eu precisei fazer esse ajuste. Acredito, se você tá acompanhando certinho desde o início, vai dar certo essa parte aqui, tá bom? Então, aqui eu corto, arremato, faz o arremate da sua forma. Aí, eu volto com o vermelho, vou fazer uma carreira toda com pontos altos, mas eu volto para explicar. Então, aqui já voltei com o barbante vermelho na agulha, já coloquei. E aqui,
Eu finalizei, então, esse último grupinho antes de arrematar e eu fiz uma marcação também só para diferenciar a parte oval, né? Aqui eu tenho uma marcação, aqui a parte da lateral, aqui eu inicio a parte oval também, por enquanto eu vou deixar essa marcação. Então, eu inicio aqui, eu tenho o último grupinho da parte oval, aqui eu inicio com os pontos da lateral. Eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro, nota que cada grupinho eu tenho um total de, que onde eu finalizei ficou bem apertado, um total de 3 pontos altos, somente nesses últimos que eu fiz essa diferença para dar certo no final da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo, faço 2 correntes, laço, e vou trabalhar novamente pegando somente a alcinha de trás. Então, eu venho sobre o segundo ponto alto. No próximo, trabalho um ponto alto também. Agora, venho para o próximo grupo, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Lembra que eu vinha trabalhando uma correntinha entre um grupinho e outro? Aqui eu pulo essa correntinha, vou fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, cada grupo tem 3, eu vou trabalhar 3 pontos altos, então, sobre cada grupo. Eu vou trabalhando dessa forma, sempre pegando a alcinha de trás para formar esse relevo, tanto na lateral quanto na parte oval, eu vou trabalhar essa forma. Trabalha com uma agulha um pouquinho maior, se ele ficar repuxando, porque se eu fizer aumentos, ele vai ficar embabadado, ele vai ficar sobrando pontos, aí não dá certo. Eu vou trabalhar, então, tanto na parte da lateral quanto na parte oval, um ponto alto sobre cada um, sempre pulando essa correntinha que eu fiz entre um grupinho e outro, até o final do meu trabalho. Aqui, só uma observação muito importante. Aqui, nesses 4 últimos, eu venho trabalhando sempre 3. Nesses 4 que eu tive que aumentar um ponto alto sobre cada grupinho, você vai trabalhar da mesma forma que eu fiz nessa carreira, normalmente 3. Aqui onde eu tenho esses 4 pontos altos, eu trabalho no primeiro, no segundo, pulo esse terceiro e venho direto para o quarto. Vem aqui no seguinte, no primeiro, no segundo, pulo o terceiro, direto para o quarto, deixo a agulha um pouquinho mais solta para ele não ficar repuxando. Precisa ter a mesma quantidade de pontos aqui desse outro lado. Sobre esses 4 aqui, você vai fazer essa diferença. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para dar início à próxima carreira. Então, aqui, meninas, eu fiz aqui essa carreira de pontos altos e ficou dessa forma na parte da lateral. Aqui na parte oval, ele ficou retinho, não ficou repuxando. Nesse finalzinho aqui também, que eu fiz esses aumentos, nesses últimos 4 grupinhos eu fiz esse aumento, eu fiz dessa forma aqui, conforme eu expliquei, 3 pontos altos para cada grupo e não ficou repuxando, ó. Ficou bem certinho. Finalizei, então, com um ponto baixíssimo. E aqui eu fiz novamente essas marcações, porque eu vou fazer aumento, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos fechados, conforme eu fiz aqui, mas eu vou precisar fazer aumentos. Então, aqui onde eu havia feito esses grupinhos de ponto alto com ponto alto cruzado, lembra que eu fiquei com 19 aqui nessa parte oval, na parte da lateral eu fiquei com 19 grupos, nesse outro lado também. Eu fiz a marcação, então, nessa parte oval, né, aqui o meu primeiro, e fiz a marcação nesse último. Então, aqui eu tenho 19, para poder fazer os aumentos aqui também. Então, divide certinho para não ficar torto, onde eu vou estar fazendo os aumentos. Então, como eu tô aqui na parte da lateral, eu fiz o ponto finalizo, né, da mesma forma, aqui eu fiz o meu último ponto alto, e aqui eu pulo esse primeiro e vou sobre o segundo, fazendo um ponto baixíssimo para finalizar. Para dar início à próxima carreira, eu subo 2 correntes na direção desse que eu pulei, laço, pegando a alcinha de trás, eu venho aqui no segundo ponto alto, no terceiro
ponto alto, pegando sempre a alcinha de trás e vou trabalhando dessa mesma forma, ponto alto sobre cada ponto, até chegar aqui onde eu tenho essa marcação, que é o meu primeiro dessa parte oval. Então, aqui eu cheguei nessa parte onde eu tenho a minha primeira marcação dos meus 19 grupos aqui dessa parte oval. Então, é muito importante que seja feita essas marcações para o seu trabalho não ficar torto. Nota que até agora ele tá ficando bem retinho, ele não tá repuxando para um lado e para o outro, porque ele tem a mesma quantidade de pontos. Esse tapete precisa ser feito. Então, aqui eu tenho a minha primeira marcação. Cada grupo eu tenho 3 pontos altos que eu trabalhei sobre cada um. Eu laço, eu tenho esses 3 pontos altos sobre o primeiro, eu faço um ponto alto, e no segundo, que é esse do meio aqui desses 3, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho para o terceiro, um ponto alto sozinho. Se você quiser fazer algumas marcações aqui, mas eu vou estar explicando. Então, sobre esse primeiro, eu fiz o meu primeiro aumento. Então, o aumento são 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu tenho 3 sobre o grupo no do meio, eu fiz 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou trabalhando... Eu vou me direcionar por esses grupinhos de ponto alto cruzado para mim estar fazendo os aumentos. Eu vou ter um total de 7 aumentos. Para dar certo desse até esse último, eu fiz aumento nesse primeiro, eu pulo 1, 2 grupo. No terceiro grupo, eu vou fazer um aumento sobre esse segundo ponto alto. Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro. Nesse do meio, eu faço 2 juntos. Novamente, pulo 1, 2, no terceiro, fazer aumento. 1, 2, no terceiro aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, e nesse último que tem a marcação, que é o 19, né? Eu vou fazer um aumento. Então, sobre os outros, eu vou trabalhar ponto alto normal. Os aumentos eu vou fazer dessa forma, então. Vou fazer esses primeiros aqui para não ter dúvida. Então, nesse primeiro eu fiz o aumento e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sempre lembrando de pegar a alcinha de trás para formar esse relevo, né? Então, aqui eu trabalhei sobre o próximo. Agora, eu vou trabalhar normalmente sobre o seguinte. E não é difícil, eu só fiz essa marcação para ter uma base. Então, fiz o aumento nesse... Trabalhei sobre esse, agora nesse terceiro, né? 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um aumento. Então, sobre o primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço para formar o meu segundo aumento. Tá bom? Então, é dessa forma, não acredito que não tem segredo, vai sempre se atentando. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Quando eu chegar aqui no final, você precisa trabalhar um aumento sobre esse aqui. Quando eu chegar aqui nesse finalzinho aqui, eu retorno para não ter dúvida. Então, aqui eu voltei, eu fiz os aumentos conforme eu expliquei, contando aqui cada aumento, eu fiz um total de 7, fechei com aumento nessa marcação, nessa última marcação, que é o 19º, é o 19. Então, só para não ter dúvida. Aqui na parte da lateral, eu não terei aumentos, então, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás. E aqui, se você fez aumento, a marcação é muito importante você fazer, desde esse primeiro até esse último. Então, eu tenho um total de 19. Vou fazer da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, eu inicio com aumento nesse primeiro da marcação, pulo 1, 2 no terceiro aumento, pulo 1, 2 no terceiro aumento, 1, 2 no terceiro, até esse último, né? Aqui que eu fiz, aí eu retorno para explicar como que eu vou fazer nesse finalzinho. Então, aqui eu finalizei, ó, com os aumentos, 7 aumentos, aqui eu vou fazer o último ainda, eu fiz, então, nesse caso, 6 aumentos. Eu acabei iniciando sobre essa marcação, né, até deveria ter iniciado aqui, mas não tem problema. Sobre essa marcação, que é o meu último grupinho aqui dessa parte oval, eu teria que fazer 2 pontos altos nesse segundo, mas... eu vou fazer um ponto alto junto com esse primeiro.
Então, eu coloco a minha agulha aqui, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto junto com esse primeiro. Para finalizar, eu pulo esse primeiro e venho nesse segundo e faço um ponto baixíssimo. Ele vai dar certinho 7 aumentos aqui também. Então, você finaliza a carreira, você passa a mão sempre para os pontos já ir ficando assentados. Aqui nessa parte oval também, ele já vai ficando bem retinho, tá ok? Então, aqui eu finalizei, né, com o meu último aumento. E essa próxima carreira, eu vou fazer de bloquinhos, grupos, assim, de pontos altos com o ponto alto cruzado. Para dar início, lembre que eu pulei esse primeiro. Nesse segundo, na direção desse segundo, eu faço 2 correntes. Venho no terceiro, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha e laço, e sobre esse que eu pulei, eu volto e faço um ponto alto, coloco a minha agulha, né, puxo uma laçada, alongo e tiro 2 e 2 alcinhas, uma corrente de espaço, eu vou dar início aos grupos de pontos altos com o ponto alto cruzado. Pulo um no próximo. Um ponto alto, no seguinte, um ponto alto também, laço, volto nesse que eu pulei, da mesma forma que eu vinha trabalhando nas outras carreiras de ponto alto cruzado. Uma corrente de espaço, aqui também se atentando se vai fazer com uma corrente ou vai fazer sem a correntinha. Por toda a lateral eu faço essa repetição, aqui também eu vou fazer a mesma repetição. Se você achar que precisa colocar 2 correntinhas entre um grupinho e outro, você pode estar colocando. Eu acredito que não tem necessidade, com uma correntinha já dá certo, sem aumentos. Agora, nessa carreira de grupinhos, eu faço sem aumentos por toda essa parte oval. Aqui nessa parte da lateral também eu faço essa mesma repetição antes de finalizar a carreira, que vai ser aqui, né, finalizando a parte oval. Antes de eu finalizar a carreira, eu retorno, precisar fazer algum ajuste aqui no final. Finalizando aqui, novamente, eu vou precisar fazer um ajuste pela contagem. Então, eu sempre tô fazendo a contagem, principalmente nessa carreira de ponto alto cruzado, para o nosso trabalho não ficar torto. Aqui eu tenho, se baseando nessa contagem, que eu tenho ainda as marcações, né, que eu fiz. Lembra que eu tinha nessa parte verde 19 grupinhos em cada parte oval? 19 grupinhos. Aqui nessa carreira, eu contando aqui nessa parte que eu já concluí na parte oval, eu tenho a marcação na mesma direção, eu tenho esse aqui que eu fiz. Então, eu até vou fazer uma marcação aqui, para ficar bem claro. Na direção desse último, eu tenho esse que eu vou fazer a marcação. Se tiver marcador ou faz marcação com um fio de outra cor, também não tem problema. Então, contando aqui, nesse aqui eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai dar na direção desse próximo aqui que eu tenho a marcação. Então, eu vou tirar o marcador daqui e vou marcar nesse aqui. Então, 21 eu tenho. Aqui na parte da lateral, dessa que eu concluí, eu tenho, sem contar esse aqui que você faz parte da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grupinhos. E aqui, nota que eu tenho a marcação desse que faz parte da parte oval. Eu vou fazer a marcação aqui, ó, nessa direção. Então, na parte da lateral, eu tenho 20. Se você fez ele maior, você vai ter mais grupinhos de ponto alto cruzado na parte da lateral. Mas aqui na parte oval vai ser a mesma quantidade. Então, contando aqui, da mesma forma. Então, você vai ter na parte da lateral 20 ou quantos você for fazer, mas precisa ter a mesma quantidade desse lado e desse outro lado também. Precisa ficar com 20 grupinhos. Então, aqui, nessa parte oval, eu tenho 21 grupinhos. Na parte da lateral, tenho 20 de cada lado. Então, e aqui na parte oval, eu preciso concluir com 21 grupinhos. Então, eu tenho essa marcação, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Eu preciso de mais 2, mas eu tenho 1, 2 espaços
Como que eu vou fazer? Eu preciso fazer um ajuste aqui. Então, eu vou desmanchar 1, 2, eu tenho 19, né? 19, 18, agora eu tenho 17, 18, 19, 20, 21, preciso de mais 4. Como que eu achei um jeito aqui? Eu preciso encaixar mais 4 aqui nesse espaço. Eu fiz, então, 17, laço. Sem pular, eu venho para o próximo e vou fazer um ponto alto. No seguinte ponto alto, laço, e volto nesse espaço, que é o espaço desse último do meu grupinho anterior. Vou fazer ponto alto, cruzado, normalmente conforme eu venho trabalhando. Uma corrente, sem pular, eu venho no próximo ponto alto e faço 1, 2, laço, volto nesse do último do bloquinho anterior e vou fazer, preciso fazer dessa forma para fazer esse ajuste. Na próxima carreira ele não vai aparecer, é só para dar certinho aqui, tá? Preciso de mais 2, então venho para o próximo, né, sem pular, faço um ponto alto aqui e um ponto alto no seguinte. E volto nesse último. Como eu não pulei, eu volto nesse último do bloquinho anterior. Se você não quiser fazer correntinha aqui entre esses grupinhos, não tem problema. Pode deixar sem, para ele não ficar muito grudado aqui um no outro. Agora, eu laço e note que eu tenho 1, 2 espaços. Eu venho sem pular novamente. Faço um ponto alto e no último eu faço um ponto alto também. Laço e volto nesse que é do meu bloquinho anterior. E faço, ele vai ficar bem juntinho, mas eu preciso fazer dessa forma. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4. Conferindo aqui dessa marcação que faz parte da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 grupinhos. Então, conforme eu vou fazer na próxima carreira os pontos altos, ele vai ficar discreto, esses que eu tive que fazer mais juntinho. Finalizei, então, sobre esse último. Agora, para finalizar a carreira, no segundo ponto alto do grupinho que eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo. Então, ele ficou dessa forma. Eu vou trabalhar mais duas carreiras de pontos altos com o vermelho antes de dar início à parte do bico. Finalizei com ponto baixíssimo no segundo, subo 2 correntes, venho sobre... Na direção do primeiro, né? Eu subo 2 correntes desse que eu pulei. Agora, eu venho no segundo, pegando a alcinha de trás, conforme eu fiz nas outras carreiras. Agora, eu venho para o terceiro, ponto alto. Venho direto para o próximo grupinho, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, sem corrente de espaço, sem trabalhar na correntinha que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou fazendo dessa forma, ponto alto sobre cada ponto alto, pegando somente a alcinha de trás por toda essa lateral. Quando chegar aqui nessa parte onde eu fiz a marcação, eu retorno, trabalho até esse último. Finalizei, então, toda a parte da lateral, mas aqui nessa parte oval, vou precisar fazer alguns aumentos para ele não ficar repuxando. Fiz, então, sobre esse último grupinho, e aqui nessa marcação, eu tenho o meu primeiro grupo dessa parte oval. Aqui eu inicio os meus aumentos. Então, eu tenho esses 3 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto normal, sempre pegando por trás. E nesse segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, formando meu primeiro aumento. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro aumento. Agora, eu vou pular 1, 2, 3. No quarto, que eu vou fazer aumento. Se quiser fazer alguma marcação, você pode fazer. Então, eu fiz nesse primeiro, pulo 1, 2, 3. No quarto, faço aumento. Então, no restante, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Então, eu sempre vou pulando 3 no quarto grupo, que eu vou fazer o meu aumento no segundo ponto alto do bloquinho. Então, eu faço 2 pontos altos no segundo ponto alto do bloquinho. Vou fazendo aqui para não ter dúvida. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3. Então, nesse quarto,
eu faço um ponto alto no primeiro, nesse segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, meu segundo aumento. E aqui no último, um ponto alto sozinho. Eu vou fazer essa repetição até chegar nesse último bloquinho que faz parte dessa parte oval, tá bom? Então, sempre respeitando essa regrinha aqui. Fiz o aumento aqui, pulo 1, 2, 3, no quarto vou fazer o aumento, no restante, um ponto alto sobre cada um. Novamente, pulo 1, 2, 3, no quarto aumento. 1, 2, 3 no quarto aumento, 1, 2, 3 no quarto aumento, 1, 2, 3. E no quarto, que é esse último, que eu tenho essa marcação aqui, eu vou fazer um aumento também. Então, vou ficar um total de 6 aumentos. É necessário para não ficar repuxando essa parte. E nessa parte da lateral, eu vou fazer somente ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral, até chegar nessa outra parte oval, que eu vou fazer os aumentos da mesma forma. Então, é muito importante você ter essas marcações para você não se perder. Então, aqui no primeiro eu faço aumento, pulo 1, 2, 3, no quarto faço aumento, 1, 2, 3 no quarto, e no restante sempre fazendo um ponto alto para cada. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui, então, lembra de sempre fazer, por exemplo, aqui na lateral, e passando a mão para ir assentando os pontos aqui nessa parte também, na parte oval. Vai fazendo e vai passando a mão para os pontos já ir ficando bem assentados. Às vezes ele fica meio que repuxado por conta da tensão do nosso ponto, mas se você passar a mão, ele já vai ficar bem retinho, tá ok? Então, confere se tem 6 aumentos de cada lado, de cada parte oval. Então, aqui eu fiz o meu último aumento, né? Nessa parte aqui, que é sobre esse último grupinho, eu fiz um ponto alto sozinho, 2 juntos e um ponto alto sozinho. Para finalizar, eu venho sobre o segundo, ponto baixíssimo, e vou fazer mais uma carreira de pontos altos. 2 correntes para subir, sobre o segundo, um ponto alto, sobre o terceiro ponto alto. Aqui na parte da lateral, não muda nada, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um da carreira anterior por toda essa parte da lateral. E aqui na parte oval do nosso trabalho, eu vou trabalhar aumento sobre aumentos. Se você achar que tá ficando repuxado, você pode deixar mais soltos os pontos ou coloca uma agulha de numeração maior. Aqui, então, eu tenho meu primeiro aumento sobre o primeiro ponto alto, né? Que são os 2 pontos altos juntos. Sobre o primeiro, faço 1, sobre o segundo, 2. E no restante, um ponto alto sobre cada um. Cheguei no meu próximo aumento, um ponto alto sozinho. Aqui eu tenho esses 2 juntos. No primeiro, um sozinho. E no segundo, 2 juntos. E no restante, um para cada. Então, eu vou ficar com 6 aumentos novamente aqui. Aqui na parte da outra lateral, um ponto alto sobre cada um. Chegando aqui desse outro lado, novamente, eu vou trabalhar aumento sobre aumento, até chegar aqui no finalzinho. Então, essa carreira vai ser a repetição dessa anterior. Só você vai trabalhar aumento sobre aumento e nas laterais vai trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Quando finalizar, eu retorno. Então, finalizando aqui a nossa segunda carreira de pontos altos, sempre lembrando para fazer os aumentos conforme eu expliquei. Vai fazendo e vai passando a mão. Aqui no meu caso, ficou bem certinho, ficou bem assentado. Então, eu finalizei com um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, fazendo meu último aumento aqui dessa carreira. Eu tenho, então, esse primeiro ponto. Aqui nessa carreira, eu vou trabalhar sobre esse, porque eu vou fazer pontos baixos com correntinhas. Então, eu venho sobre esse primeiro, então, aqui eu não vou pular, tá? Faço um ponto baixíssimo, na direção desse primeiro eu faço uma correntinha, e no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto baixo nesse início. Agora, eu venho para o segundo, não preciso pegar a alcinha de trás, eu posso pegar agora as 2 alcinhas normalmente. Ponto baixo, então, eu fiz 1, 2, 3 no próximo, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Então, vai ser essa sequência, 7 pontos baixos. Agora, eu faço uma argola de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 1,
2, 3, 4. No quinto, sobre o quinto ponto alto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, ficou 7 pontos baixos, uma argola de 7 correntinhas, pulando 4 sobre o quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Então, contando com esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa vai ser a minha sequência. 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto, eu prendo com um ponto baixo. Então, esse ponto baixo eu já conto como o meu primeiro dos 7. Então, eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno caso precise de algum ajuste. Então, aqui, finalizando essa parte, eu vou mostrar que eu vou precisar fazer ajustes novamente aqui. É bom que você vai acostumando, ver que em algumas partes, alguns trabalhos, você vai precisar fazer alguns ajustes. Aqui eu tenho, no meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos que sobraram. Como eu sei que sobrou? Nessa parte oval, contando com essa argola, aqui já é a argola da parte reta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolas. Então, aqui é o final da minha parte oval. Desse lado dessa lateral, 1, 2, 3, 4, 5 argolas. E aqui nessa outra parte oval, novamente, eu tenho 7 argolas. E nessa outra lateral, eu tenho 5 argolas com 7 correntinhas. Então, aqui, essa é minha última, eu tenho 7 argolas. Então, é importante você dar uma contada para ficar a mesma quantidade, tanto nas laterais quanto da parte oval, para o tapete não ficar torto. O que eu vou fazer aqui? Você pode estar fazendo algum ajuste que você acha melhor. Eu vou estar fazendo dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho essa argola, que é a minha 7ª argola dessa segunda parte oval. Eu tenho essa e essa. Eu vou fazer alguns ajustes porque eu preciso eliminar 4 pontos altos aqui. Então, eu desmancho essa 7ª argola. Desmancho essa parte aqui. Então, aqui eu desmanchei a minha 7ª, a minha 6ª argola e aqui eu tenho a minha quinta argola dessa parte oval. E eu vou desmanchar aqui, essa 5ª argola, desmanchando os pontos baixos, que eu tenho 7 correntinhas da minha 5ª argola. Ao invés de pular 4, eu vou estar pulando 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho no sexto fazendo um ponto baixo. Então, eu preciso fazer esses ajustes. Vai dar pouca diferença, no final do trabalho não vai aparecer esses ajustes que eu fiz aqui. Fiz, então, meu primeiro ponto baixo, 1, 2, 3. Agora, eu vou tirar 2 pontos baixos juntos. Como é que eu faço? Eu venho sobre esse ponto alto, coloco a minha agulha, puxo uma laçada e não tiro. Venho para o próximo ponto alto, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, tenho 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Aqui, como eu fechei junto, eu vou contar como um ponto baixo. Então, tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo, 5, 6 e 7. Então, eu tenho, aqui no final, eu tinha 4 pontos altos sobrando. Aqui eu eliminei 1, aqui eu eliminei 2. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou pular 1, 2, 3, 4, 5, venho no sexto. E faço um ponto baixo. Então, aqui, ao invés de pular 4, eu pulei 5 e prendi no sexto. Então, aqui eu eliminei 1, 2, eliminei 3 pontos. Fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou tirar pontos baixos juntos novamente. Coloco a minha agulha nesse, puxo uma laçada e não tiro. Venho para o próximo, puxo uma laçada e agora eu tiro esses 3 de uma vez. Então, eu tirei 2 pontos baixos juntos que eu formei 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Então, eu eliminei 1, 2, 3,
4, eliminei os 4, eu fiz esse ajuste para dar certo aqui no final agora, tá bom? Então, os 4 que estavam sobrando, eu vim fazendo esses ajustes e já eliminei. Eu fiz junto esses pontos baixos, pulei um ponto alto a mais na quinta e na sexta argola e fiz esses pontos juntos por 2 vezes nesses pontos baixos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui, que seria o quinto, é o ponto que eu iniciei, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo da carreira. Então, eu finalizei dessa forma para não ficar repuxando. Então, essa última eu finalizei normalmente, pulando 4 e prendendo no quinto, que é esse primeiro ponto baixo. Para dar continuação, ainda vou continuar com o vermelho. Na próxima carreira, eu faço com o verde. Então, eu fechei com ponto baixíssimo no primeiro. Venho no segundo, faço um ponto baixo, no próximo, ponto baixo, no seguinte, baixo. Então, tem 1, 2, 3, 4, eu vou ficar com 5 pontos baixos. Então, esse primeiro desses 7 na carreira anterior, eu tenho 7 pontos baixos. Nesse primeiro, eu fiz um ponto baixíssimo e esse último eu não vou trabalhar. Agora, eu laço e vou fazer pontos altos aqui dentro dessa argola. Então, aqui eu laço e vou trabalhar dentro dessa argola com pontos altos. Eu vou trabalhar um total de 11 pontos altos dentro dessa argola. Se você achar que tá ficando meio que embabadado, você pode diminuir para 9 pontos altos. Precisa ser dessa forma para dar certo na parte do bico. Então, vou fazer mais 2 carreiras, né, na parte do bico. E se você fizer diferente, fizer com 10, dá certo conforme a explicação que eu vou fazer. Então, se você fizer com 9, dá certo. Eu vou fazer com 11, para o meu trabalho vai dar certinho também. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Pulo esse primeiro espaço, venho no segundo, fazer ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na carreira anterior, eu tinha 7, nessa eu vou ficar com 5 pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro e o último espaço. Laço e novamente dentro dessa argola, eu vou trabalhar um total de 11 pontos altos. Então, eu vou fazer essa mesma repetição por toda a volta, tanto na parte da lateral quanto na parte oval. Na argola eu trabalho 11 pontos altos e aqui eu pulo o primeiro e o último, trabalhando 5 pontos baixos aqui nessa parte. Não tem segredo, você vai trabalhar por toda a parte essa mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizando aqui, né, todos os grupinhos de 11 pontos altos, no meu caso deu certinho com 11, ele fica bem reto, ele não fica repuxando, ele não fica sobrando tanto nessa parte oval quanto na parte da lateral, ele fica certinho, tá bom? Então, aqui eu finalizei o meu último grupo de 11 pontos altos e aqui, lembra que eu iniciei com os 5 pontos baixos? Eu venho sobre esse primeiro, faço um ponto baixíssimo, vou cortar, arrematar aqui do lado avesso, aí eu volto com o verde para dar sequência ao nosso trabalho. Fiz o remate certinho, então, já tô aqui com o verde na agulha e eu venho em qualquer espaço, né, em qualquer grupo aqui de pontos. Lembra que eu fiz essa carreira com 5 pontos baixos? Eu pulo esse espaço, venho nesse segundo espaço e vou prender o meu barbante com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para dar a altura do ponto baixo, venho sobre o próximo espaço, um ponto baixo, e no seguinte um ponto baixo. Então, aqui eu vou ficar com 3. Eu pulo o primeiro espacinho e não trabalho sobre o último. Agora, eu laço 2 vezes e aqui, sobre esse ponto alto, eu vou pegar por trás. Então, eu faço assim, ó, coloco a minha agulha de trás para frente. Nesse espaço que eu tenho antes desse ponto alto, eu coloco a minha agulha de trás para frente e passo lá para trás, ó, contornando esse ponto baixo, esse primeiro ponto alto.
puxo uma laçada. E aqui eu tenho essas alcinhas na agulha. Eu tiro duas. Opa, enroscou ali. E mais duas. Eu faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço uma, duas vezes novamente sobre o próximo ponto alto. Coloco a minha agulha de trás pra frente antes do ponto alto, ó. De trás pra frente, passo lá pra trás, contornando o ponto alto, puxo uma laçada e vou tirar agora as alcinhas. Uma, duas, por 3 vezes. Com meu ponto alto duplo, eu tiro por 3 vezes. Uma correntinha de espaço novamente. 2 laçadas aqui nesse terceiro ponto. Eu coloco a minha agulha de trás pra frente antes do ponto. Passo a minha agulha lá pra trás, puxo a laçada. 1, 2, 3 vezes. Uma correntinha. Então, eu vou trabalhar dessa mesma forma por todos os pontos. Aqui, no meu caso, eu tenho 11 pontos altos, eu vou trabalhar por 11 vezes, por 11 pontos altos, aí eu retorno. Finalizei, então, por 11 vezes, né? Nota que ele fica esse detalhe bem bonito, por isso que eu pego assim por trás do ponto, pra ficar esse detalhe. É a intenção mesmo, com outra cor ele fica bem bonito dessa forma. Fiz, então, por 11 vezes o ponto alto duplo. E aqui, nesses pontos baixos, eu pulo o primeiro espaço, venho no segundo. 1, 2, 3 pontos baixos, ó, vai ficando assim. Agora, eu vou repetir novamente a mesma sequência. Eu faço 2 laçadas sobre o primeiro, né, pegando por trás. Então, os primeiros é um pouquinho difícil, mas depois você vai ver que é bem fácil. Uma correntinha de espaço sempre, pego, né, por trás do ponto, normalmente, opa, escapou ali. Então, você vai trabalhar por toda a volta esta mesma repetição, fica um detalhe bem bonito, esse ponto alto duplo, pegando por trás do ponto, faz por toda a volta, quando estiver finalizando, aqui eu retorno. Finalizando, então, toda a nossa carreira, voltei aqui, ele fica meio que torcido aqui, mas você vai passando a mão, ele já vai ajeitando. Na próxima carreira, eu vou fazer pontos baixos com picô, ele já vai ficando certinho, aqui ele fica meio que solto, né? Mas depois ele vai ficando certo. Agora, eu fiz, então, o meu último grupo, com 11 pontos altos duplos, separados sempre por uma correntinha. E aqui eu iniciei, né, com 1, 2, 3 pontos baixos, eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro. Alongo, eu vou cortar e vou arrematar aqui do lado avesso e eu volto com a última carreira, que vai ser ponto baixo com picô, com o vermelho. Se você quiser fazer da mesma cor, você pode estar fazendo. Aí vai depender das cores que você escolheu para fazer esse tapete. Então, aqui eu finalizei, fiz o arremate com a cor verde, já tô com o vermelho para fazer a nossa última carreira do bico de acabamento. Então, aqui eu tenho esses 11 ponto alto duplo. Eu vou prender o meu barbante nesse primeiro espaço. Eu vou trabalhar nesses espaços, primeiramente. Eu tenho esse primeiro, tenho o segundo. Nesse espaço da correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para dar a altura do ponto baixo. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Agora, inicio o picô. 1, 2, 3 correntes, volto aqui no início, pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. No mesmo espaço aqui, eu vou prender com um ponto baixo, então, eu formei o meu picô. Venho para o próximo espaço, entre um ponto alto duplo e outro, ponto baixo. 1, 2, 3. Volto aqui embaixo, pegando essas 2 alcinhas, ponto baixo. No mesmo espaço, um ponto baixo novamente. Então, vai ficando dessa forma. No próximo espaço, vou repetir. Ponto baixo, 3 correntes, o picô. Volto no mesmo espaço, fazendo um ponto baixo. Então, aqui eu formei 3 pontos com o picô. Nesse primeiro espaço, fiz apenas um ponto baixo. Aqui, eu pulo esse espaço e vou trabalhar o picô do meio. Então, eu vou trabalhar sobre o ponto alto, não trabalho no espaço. Pulo esse espaço e venho sobre esse ponto alto, faço um ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Se você quiser que fique maior esse do meio, você pode estar fazendo mais correntinhas. Volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, ele fica essa argola do meio dessa forma, ele fica uma argola. Agora, eu pulo esse próximo espaço e venho para o seguinte, fazendo um ponto baixo, eu vou repetir o picô. 1, 2, 3, volto aqui, pegando as duas alcinhas, ponto baixo. No mesmo espaço, ponto baixo. Vou para o seguinte, ponto baixo, o picô. E no mesmo espaço, ponto baixo. Então, aqui depois dessa argola, eu tenho 1, 2, vou fazer mais uma vez. No espaço, ponto baixo, o picô, e no mesmo espaço, eu repito ponto baixo. Então, eu tenho 3 picô. Aqui eu iniciei com ponto baixo, 1, 2, 3 picô, a argola do meio, 1, 2, 3 picô, e eu tenho mais um espaço que eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma, olha, ele não tá repuxando, ele não tá sobrando pontos, ele ficou retinho, eu passo a mão, ele tá retinho. Aqui, se você quiser fazer uma argola mais comprida, você pode estar fazendo para dar um destaque, ficar uma ponta maior aqui. Então, 3 de cada lado, argola do meio, um ponto baixo no início, um ponto baixo no espaço final. Aqui, eu tenho esses 3 pontos baixos, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo do meio, só para prender ele aqui. Eu venho direto para esse primeiro espaço, nota que aqui eu tenho ponto alto duplo, aqui o segundo, o terceiro, entre o primeiro e o segundo, eu coloco a minha agulha e faço apenas um ponto baixo. Vou iniciar com ponto baixo com picô no segundo espaço, então, vou fazer mais uma vez aqui, fazer um pouquinho mais rápido. Ponto baixo, as 3 correntinhas, faço um ponto baixo para formar o picô, no mesmo espaço, um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo, então, fazer um pouquinho mais rápido aqui, que é a mesma repetição do primeiro grupinho, só para não ter dúvida, tá bom? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 1, 2, 3 pontos com o picô. Pulo esse espaço, venho sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto nesse mesmo espaço, fazendo um ponto baixo aqui, porque essa é a argola central do grupo. Pulo esse espaço, note que nesse central eu pulo o primeiro e eu pulo esses dois, eu vou trabalhar sobre o ponto alto, então eu pulo esse espaço seguinte e vou para o próximo, iniciando os pontos baixos com o picô e fazendo um ponto baixo no mesmo espaço, aqui novamente. Então, fazendo um pouquinho mais rápido, porque já ficou, eu acredito que ficou bem claro nesse primeiro. Só tô fazendo aqui só para não ter dúvida, porque vai ser a mesma repetição por toda a volta, essa mesma repetição, tá? Então, eu fiz essa argola do meio, 1, 2, 3, e aqui nesse último espaço eu faço um ponto baixo. Então, novamente, ele ficou, se quiser fazer maior essa argola, conforme eu falei, para dar um destaque melhor aqui nesse meio, você pode estar fazendo, ele tá retinho, ele não tá repuxando. Precisa ficar retinho, porque quando você colocar o tapete no chão, ele não vai ficar embolado porque tá sobrando pontos, ele não vai ficar repuxando porque tá faltando, ele tá certinho, ó. Tô aqui em cima da mesa fazendo, gravando, né? E ele tá certinho, ó, se eu colocar, ó, ele não fica feio, ele fica bem retinho. O importante é isso. Então, nessa parte dos pontos altos que você já precisa ter definido como que ele vai ficar. Então, aqui, conforme eu estava explicando, então, você vai fazer a mesma repetição. Tem alguma dúvida? Volta nesses aqui para entender certinho. Vai fazer por toda a volta até chegar aqui no final. Então, aqui eu tenho esse último grupo. Você faz aqui o ponto baixo. Aqui eu tenho, nesse segundo, eu faço um ponto baixo também. E finalizo com um ponto baixíssimo nesse espaço aqui, junto com o ponto baixo que eu iniciei a carreira.
corta, arremata e tá finalizado. Aí você vai decidir se você vai fazer com aplicação de flores, se você vai fazer sem as flores, também fica bem bonito. As cores que você vai usar também para fazer não precisa ser somente de Natal, você pode fazer de outras cores também, que fica muito bonito esse modelo, tá bom? Espero que você tenha gostado.